O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, queridos jovens, catequizandos, a vida real, às vezes, não é assim automática. Então, precisa de viver, e viver é um processo. Às vezes nós não acreditamos numa pessoa de forma imediata e de primeira vez. Precisa de um tempo, precisa caminhar junto para confiar, para poder tirar todas essas incertezas. Mas mesmo assim, é no caminhar que vão aparecendo as dúvidas, que vão aparecendo as incertezas. E vamos cobrindo isto à medida que se caminha. Esta confiança é uma peregrinação. E se começa sempre com este risco, e assim esta vida, né? Vão aparecendo tantas coisas, vão aparecendo portas diferentes, estradas diferentes, e tantas coisas que vão aparecendo, tantas percas vão acontecendo durante esta peregrinação, tantos atalhos, tantos retornos, tantas coisas vão aparecendo.
A fé é algo também semelhante a isto. A fé é dinâmica. A fé não é algo estático que já está pronto. E por isto o Evangelho está hoje carregado disto, destas incertezas, desse medo. Jesus aparece ressuscitado e dá força e ânimo para esses apóstolos. Hoje quero destacar 2 aspectos, entre tantos, deste rico evangelho de hoje. Um aspecto é do lugar, onde eles estão. E vou falar um pouquinho mais sobre isto, sobre este cenáculo. O outro aspecto é este homem, chamado Tomé, este apóstolo, que se parece tanto conosco. Ou seja, nós vamos aprender tanto com esse apóstolo neste rico evangelho de hoje. Porque nosso Senhor vai aparecendo, né, a Maria Madalena, aparece aos discípulos, aparece essa primeira vez aqui com os apóstolos neste cenáculo. Tomé não está, depois 8 dias aparece novamente, Tomé está no meio deles, e Jesus vai aparecer tantas outras vezes, vai realizar ainda milagres depois desta sua aparição e tantas coisas. Um primeiro aspecto que já gostaria de poder falar, né, é justamente que os evangelhos, eles relatam essas aparições de nosso Senhor, sempre relacionados com esse medo, com essas incertezas, como o evangelho de hoje, as portas fechadas, todo este medo, né? A Maria Madalena, que foi ao túmulo chorar porque o seu amigo havia sido morto, e assim por diante. Mas os evangelhos não falam da aparição de nosso Senhor a Nossa Senhora. Nós, lá da Terra Santa, nós temos uma tradição de justamente não era necessário que o autor sagrado do Evangelho colocasse isto no Evangelho, porque para nós, Nosso Senhor apareceu a Nossa Senhora por primeiro, e isto não foi colocado no Evangelho porque não precisava, porque Nossa Senhora sempre acreditou na ressurreição de Nosso Senhor. Ela nunca teve dúvidas sobre isto. Então não era necessário colocar no Evangelho, porque o Evangelho vai retratar esta parte humana que não acredita, que está incrédula, que tem medo, que sente falta, tudo isto, né? Dessas incertezas da ressurreição, para nos ajudar, para ajudar o leitor a justamente fazer esta conversão e encontrar com nosso Senhor. Já Nossa Senhora nunca duvidou da ressurreição de nosso Senhor. Então, desta forma, não precisava aparecer nos evangelhos, mas esta tradição existe para nós lá na Terra Santa. Voltando ao evangelho, é importante que as portas desse lugar estão fechadas. Esse lugar é o cenáculo. Existe ainda até hoje. Quando vamos à Terra Santa, ali, mais ou menos no centro da Cidade Velha, está este lugar. Talvez um pouquinho como um segundo andar, assim. O primeiro é onde está o túmulo de Davi. A gente sobe uma escada e chega nesse segundo andar, aonde está esta sala. Uma sala, e é neste lugar bastante, né, que tem portas e janelas, estavam fechadas, Nosso Senhor aparece. Este é o mesmo lugar onde Nosso Senhor também realiza a sua última ceia. É esse mesmo lugar que Nosso Senhor lava os pés dos seus discípulos. É nesse mesmo lugar que Nosso Senhor vê a traição de um amigo. Então, Nosso Senhor aparece novamente a esses apóstolos nesse mesmo lugar, para mostrar que é a mesma pessoa. Por isso, ele oferece a paz por primeiro, né? E isto é interessante, porque ele oferece esta paz para os seus discípulos, mostra as mãos, né, com os buracos dos cravos, o corte da lança, e mostra que é ele mesmo, o Senhor. O mesmo que foi crucificado é agora o ressuscitado. Esta prova que ele quer mostrar para os seus discípulos.
e vai encontrar esse medo, né, desses apóstolos que estavam naquele cenáculo, nesse lugar. E aqui quero dizer que este lugar, o cenáculo, se assemelha muito ao nosso coração. Muitas vezes nós nos fechamos também. Fechamos por medo, nos fechamos por insegurança, nos fechamos por tantos aspectos da nossa vida. Nos fechamos a essa presença de nosso Senhor. E, de fato, nosso Senhor, né, Ele entra neste lugar e ali Ele se mostra, Ele se revela como este ressuscitado. Como também no Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro está vazio e esse Santo Sepulcro se tornou agora o lugar da vida. Também aqui, neste cenáculo, com todo este medo e incerteza, nosso Senhor leva agora vida para este lugar. Então, esse lugar vazio é agora preenchido com esta presença do Senhor. Então, quando nós nos sentimos vazios, quando nós nos sentimos fechados, nosso Senhor entra, preenche todos os espaços do nosso coração, da nossa mente, e ao preencher isto, nosso Senhor coloca vida aí dentro. Esse lugar, né, desse lugar que está fechado e que se parece, portanto, com o nosso coração, nosso Senhor entra e fica no meio, no centro. Muitas vezes tenho insistido para fazermos esse questionamento em nossa vida. Será que nosso Senhor é o centro da nossa vida? Será que realmente nós colocamos nosso Senhor como centro? Aqui Ele se coloca como centro daqueles apóstolos, centro daquela comunidade que estava nascendo, tudo novo, né? O primeiro dia da semana, toda esta novidade. Então, tudo isto é colocar o Senhor no centro. Nossos jovens, nossos catequizandos, será que realmente Jesus tem sido o centro da sua vida? Será que a primeira coisa é isto? Será que a primeira coisa é fazer a oração? Será que no domingo tem feito todo o esforço para vir na missa, para participar deste encontro pessoal com nosso Senhor, neste sacramento? Será que realmente tem feito com que esse Jesus seja prioridade na sua vida? Porque ser centro aqui é ser prioridade, é ter primeira coisa na vida. Depois vêm as outras coisas. Então, é preciso olhar a fundo se nosso Senhor é realmente o centro da nossa vida. E aqui também nosso Senhor oferece a paz. E por 3 vezes Ele oferece esta paz. Então, Ele insiste nisto. É uma insistência do Senhor sobre esta paz. Parece que os apóstolos têm dificuldades em acolher nosso Senhor, né? Porque esta saudação é repetida 3 vezes. E olhando ao nosso redor, nós percebemos que é difícil realmente viver esta paz. Uma paz verdadeira. Não apenas ausência de conflito, mas uma paz verdadeira. Pensa se você realmente vive isso na sua vida, se você realmente vive esta paz na sua vida. Santo Antônio fala que a pessoa que vive a paz, né, ela, ao lado, né, para viver uma paz verdadeira, ela precisa exercitar o perdão. Porque muitas vezes, mesmo na situação dentro de casa, com a família, um irmão fica sem falar com outro irmão, fala coisas que não devia falar, machuca a outra pessoa, às vezes fica algum tempo sem conversar um com o outro, com o pai, com a mãe, com um tio, enfim. Tem muitas divergências, hoje em dia, tantas coisas, às vezes divergência política, às vezes divergência sobre o conceito de Deus, ou seja, o que for, e isso às vezes afastam as pessoas. Em vez de unir as pessoas, afastam as pessoas. E é preciso encontrar paz aí dentro. Santo Antônio fala que para encontrar esta paz é preciso colocar perdão. Então, às vezes, nós precisamos colocar perdão nessas relações, dentro de casa, nas relações, às vezes até conosco mesmo, nas relações na própria comunidade. Às vezes, numa comunidade, numa pastoral, num movimento, às vezes tem certas confusões, alguém fala mal de alguém,
alguém fala uma palavra que a outra não gostou, entende de forma diferente do que a outra queria falar, isso vai machucando, vai afastando, prefere afastar do que enfrentar a verdade, e com isto não coloca perdão nas relações. Não coloca perdão, ou seja, prefere não ter esta paz, né? Porque a paz está relacionada com perdão. Um coração que não é capaz de perdoar é um coração que não encontra paz. A pessoa vive em paz quando ela perdoa. E aqui também, neste encontro com o ressuscitado, nosso Senhor, Ele passa por essas portas fechadas. Então, nosso Senhor passa pela porta fechada do nosso coração. Ele entra dentro do nosso coração. Mesmo que nós estejamos com estas portas fechadas, com o nosso coração fechado, aqui Ele entra, né? Este cenáculo que ainda é habitado aqui pelo medo, pela desconfiança, claro que é um caminho, né, a percorrer, como esses apóstolos fizeram, como Tomé vai nos ajudar hoje a entender este processo, esta conversão, porque a fé não é algo automático, não é algo estático, parado, a fé é um processo, a fé se desenvolve e nós precisamos então desenvolver isto em nós, assim como também dentro da comunidade, e é preciso pensar sobre isto. Tomé, que é esse outro aspecto que gostaria hoje da gente refletir, Tomé é chamado de Dídimo no Evangelho. Nós podemos traduzir esta palavra dídimo como duplo, né, como gêmeo, mesma coisa, ou seja, tenha duas coisas. Então, ao mesmo tempo, ele não acredita, ele é incrédulo, e depois, por outro lado, tem bastante fé, né? Então, às vezes, nós olhamos para Tomé, vemos essa sua incredulidade, usamos isto, ou olhamos também um homem de bastante fé, também usamos isto para a nossa vida, ou seja, uma coisa ou outra, é duplo neste sentido, porque tem fé e é incrédulo, então às vezes acredita, não acredita. Nós também, em nossa caminhada, às vezes acreditamos, não acreditamos, tantas coisas vamos vendo por aí, tanta pobreza, guerra, pandemia, às vezes acreditamos em Deus, às vezes não acreditamos, vamos caminhando também como Tomé, desta forma. Nossos 8 dias, né, às vezes se prolongam tanto tempo. Se prolongam porque nós também vamos nos deixando levar por isto, em vez de olharmos para dentro do nosso coração, pois aí está nosso Senhor ressuscitado, nosso Senhor que nos anima para a nossa vida, né, que tira de nós toda esta infidelidade, esta incredulidade, tira tudo isso e coloca luz dentro de nós, coloca fé dentro do nosso coração. Então é um caminho como Tomé, né? Nossos 8 dias de caminhada, de peregrinação humana, de transformação, de podermos reconhecer essas feridas, né? Como Tomé, se eu não ver as marcas dos pregos, se eu não colocar a mão. Às vezes a gente faz assim também com a outra pessoa. Às vezes a pessoa está machucada, às vezes a outra pessoa está ferida, nós queremos colocar a mão. A gente só acredita no sofrimento do outro se a gente coloca a mão. Se a gente coloca a mão na ferida da pessoa, né? E aí abre mais, machuca mais e assim por diante. Então, muitas vezes nós fazemos como Tomé realmente. Nós olhamos para a ferida do outro e não acreditamos. Olhamos para o machucado da outra pessoa e não acreditamos. Ou seja, ficamos insensíveis com o sofrimento da outra pessoa. Tomé fez esse processo de conversão. Quando o Nosso Senhor aparece, ele coloca a mão, faz essa mudança de vida, se converte. O que Nosso Senhor diz a ele? Olha, mais feliz, agora você está feliz porque acreditou, tudo bem, mas mais feliz, né? Bem-aventurado, que é a palavra, mesma coisa, bem-aventurado ou feliz. A felicidade, né? Mais feliz é a pessoa que não precisou colocar a mão. Ou seja, mais feliz é a pessoa que consegue enxergar a dor do outro
sem ter que colocar a mão na ferida do outro. Ou seja, não precisa colocar a mão na ferida de nosso Senhor para saber da sua doação, para saber do seu comprometimento, para saber do seu grande amor pela humanidade. E também não precisa colocar a mão na ferida do outro para saber que o outro está sofrendo, que o outro está machucado. Então, meus queridos, o que Tomé faz hoje para nós é realmente esta mudança, né? É esta conversão. E por isto somos felizes, porque não precisamos colocar a mão na ferida do outro. E como Tomé, né, nós também vamos aprendendo a amar e modificar a nossa vida. Então, queridos jovens, queridos catequizandos, nós aprendemos a amar como Tomé, uma mudança de vida, uma conversão a partir de dentro. E por isso mudamos nossos relacionamentos, né? Aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nós convivemos bem, tratamos bem, somos felizes, fazemos o melhor para a outra pessoa, porque vamos cada vez mais fazendo amor, ou seja, cada vez mais fazendo aquilo que nosso Senhor fez pela pessoa humana, tendo amor. E hoje, ao celebrarmos essa divina misericórdia, significa este amor, significa justamente o Senhor que trouxe o maior amor para nós. Então, que nós possamos também, no nosso dia a dia, vivenciar esse amor. Paz e bem. Paz e bem. Agora vamos juntos. Creio